Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast jurídico Direito ao Ponto da Univiçosa. Meu nome é Rebeca Alves, eu sou aluna do segundo período daqui da Univiçosa de Direito. Estou acompanhada da minha colega de sala, Maria Isabel, também do segundo período de Direito. E a gente vai falar aqui sobre um papo super importante, é sobre regras das compras online. Para ajudar a entender melhor desse assunto, recebemos aqui o diretor do PROCON, Dr. Celso Alves. Ele é advogado, especialista em direito do consumidor, diretor do PROCON de Viçosa, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor em Viçosa, conselheiro consultivo do Fórum dos PROCONs Mineiros e conselheiro gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor. Seja muito bem-vindo, Dr. Celso, e é uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Rebeca. Olá, Maria Isabel. Uma satisfação muito grande poder participar, falar de direito do consumidor, poder representar o PROCON nesse dia. Sim. Então vamos lá. Para começar, Dr. Celso, o que exatamente é o PROCON e qual que é o papel dele na defesa do consumidor? Então, o PROCON de Viçosa busca fiscalizar as relações de consumo, evitar práticas abusivas, fazer intermediação entre fornecedores e consumidores, promover a educação para o consumo, promover também a educação, né, de fornecedores e integra, né, o sistema municipal, o sistema estadual e o federal de defesa do consumidor. Entendendo toda essa importância do PROCON, vamos falar agora sobre a diferença entre loja física e online referente ao direito de arrependimento. Doutor, existe diferença entre comprar em loja física ou comprar pela internet em relação ao direito de arrependimento? Existe, e é uma pergunta que gera realmente bastante dúvida. As pessoas têm muita confusão com relação ao tema, entram muito em contato conosco. Existe sim uma grande diferença, né? Quando você faz a compra física, você tem possibilidade, na grande maioria das vezes, de tocar o produto, de fazer verificação de tamanho, de verificar cor, características do produto, e justamente por isso, né, em regra, não há possibilidade de troca do produto. Quando você faz a compra fora do estabelecimento comercial, por internet, catálogo, por telefone ou alguma outra forma que você não vê de imediato o produto, ou a contratação de serviços, né, que você não, também de forma em regra, você pode sim se valer do direito de arrependimento, alguns entendem como direito de reflexão também, onde se aplica o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e a partir do recebimento do produto, a contar da data do recebimento, o consumidor tem 7 dias corridos para solicitar o cancelamento da compra, a devolução do produto, ou então, né, solicitar que o estorno do valor, geração de um crédito, e aplicando sim o direito de arrependimento. Tem essas diferenças, sim. Muito bacana. Então quer dizer que aquela pessoa que é dona da loja e troca para você o seu produto provado em loja, ela está te fazendo um favor. Seria isso, então? Chamamos um direito de liberalidade, né? Está fazendo uma liberalidade. É importante que quando o consumidor ele vá a uma loja física e solicite, né, e pergunte, né, ele vai comprar um produto, principalmente quando é presente, isso muito acontece em roupas, calçados, ele pergunte sempre à loja qual a política de troca. E é interessante também, né, considerando o direito à informação, que a loja ela coloque, né, em cartaz na loja com relação a qual a política de troca, né, porque a política realizada pela loja é feita por liberalidade, né, e o consumidor deve saber de que forma, se ele pode trocar tamanho, cor, ou de um modelo para o outro, e quais são as condições que a loja também, o prazo e as condições que a loja ela realiza essa troca. Perfeito, doutor. E agora vamos falar referente quando o produto chega diferente do anunciado. Então você viu lá uma propaganda, quando chegou o produto na sua casa está totalmente diferente. O que nós devemos fazer como consumidor? Bom, o produto quando ele é recebido diferente do anunciado, né, você verifica tanto a questão de uma publicidade enganosa, quanto a questão, você pode solicitar também o cumprimento da oferta, né? Você tem dois parâmetros aí, né, duas afrontas ao Código de Defesa do Consumidor. Então o consumidor ele pode sim, né, solicitar, né, se ele fez a compra online, ele se valer tanto do direito de arrependimento, né, se for um artigo mais simples, para que ele utilizar, se está dentro dos 7 dias, ou ele pode sim diretamente utilizar o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, solicitando o cumprimento da oferta, né, ou que a compra ela seja rescindida, ou que o produto seja, né, entregue ao consumidor, que exige o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta. Ah, bacana. Agora eu vou deixar minha palavra com a minha colega Maria Isabel.
Doutor Celso, mais uma vez, né? Um prazer recebê-lo aqui com a gente, com tanta informação. E agora eu quero saber dos deveres da loja virtual. Quais são os deveres da loja virtual quanto à informação, transparência, preço, descrição? Como que para o consumidor ter a compra com mais segurança? O que essa loja deve oferecer para o nosso consumidor? Bom, as lojas virtuais, elas têm vários deveres, como as lojas físicas, e todas as garantias que o consumidor tem na compra física, né, acontece também na compra virtual. O consumidor deve atentar, principalmente em momentos de compras, né, momentos promocionais, em ações promocionais, que essas compras elas devem acontecer de uma forma muito mais segura, né? No Procon a gente tem, em épocas promocionais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Black Friday, a gente tem um número muito grande de reclamações, principalmente de fraudes. Então, nas compras nas lojas virtuais, a gente sempre deve verificar se a loja ela consta as informações obrigatórias, que o nome a razão social, o CNPJ, o endereço da loja, verificar também a reputação, né, jogar o nome da loja no Google ou algum outro buscador, verificar a reputação junto ao Reclame Aqui, que é uma boa ferramenta também de verificação, qual é a reputação da loja, verificar comentários na internet, fazer a conferência do cadastro da loja junto ao CNPJ, o cadastro de CNPJ, há lojas que estão funcionando e o cadastro do CNPJ está baixado. Tem outras dicas também que são muito valiosas nesse momento, como a forma de pagamento que exige, né? Lojas geralmente que só aceitam boleto bancário ou somente Pix como forma de pagamento é um indicativo de golpe. Muitas das vezes, né, por serem pagamentos instantâneos, né, não quer dizer 100% que vai incorrer em golpe, mas é um indicativo de golpe. Então o consumidor sempre se valer de meios seguros, né, ou por meio de uma carteira digital que ela faça a retenção desse pagamento, ou através de cartão de crédito, que você pode também, por desacordo comercial, solicitar o bloqueio e a contestação da compra e verificar, né, outras formas também, né, por exemplo, se a loja tem o HTTPS, que é uma forma de segurança, né, e outras regras de segurança, para o consumidor ainda assim não está 100% protegido, mas são algumas normas, né, que a tecnologia de segurança passa e que os PROCONs tentam replicar na ajuda dos consumidores. E falando em segurança, né, que é que a gente procura, então como que o nosso consumidor vai conseguir identificar sites confiáveis? Que ele vai falar assim, não, esse site aqui, ele tem todas as orientações, eu vou comprar um produto que vai me trazer clareza, se eu precisar de trocar, se tiver um defeito, se tiver um vício, todas as seguranças necessárias para que ele possa receber o produto, né, e não ser assim surpreendido. Então, como identificar um site confiável? Essa é a pergunta de ouro. Tem sim a dificuldade, né? Os sites confiáveis, né, eles são geralmente de conhecimento público e algo interessante sim a se questionar, né, é verificar primeiramente o preço muito abaixo da lógica de mercado. E gosto muito de trazer exemplos, Maria Isabel, inclusive. Tivemos uma reclamação na semana passada de uma consumidora que, no mês de junho, fez uma compra de um iPhone no valor, se não me engano, de R$ 2.400. E esse iPhone nunca chegou, ela não consegue contato com a loja e também ficou muito difícil o contato pelo PROCON. E você verifica, né, que está um preço muito abaixo da prática de mercado, um telefone iPhone, pelo preço de R$ 2.400. Então, preços muito abaixo da média de mercado costumam ser indicativos de golpe, né? Não estou demonizando nenhuma forma de promoção, as promoções elas são válidas, acontecem, mas os preços, quando eles são muito abaixo da prática de mercado, eles costumam ser indicativos de golpe. Como disse, verificar, né, por exemplo, no Google, em outro buscador, digita o nome da loja, escreve é confiável, né, a loja X ela é confiável. Vem diversas manifestações de consumidores e sites que fazem esse monitoramento. Se essa loja é confiável ou não, Reclame Aqui é uma ferramenta muito boa. Você vê qual é o comportamento da empresa, se consumidores eles já trouxeram reclamações e se trouxeram também como a empresa tem se procedido, se ela faz realmente, se ela busca resolver a situação, o problema do consumidor, né, porque grandes empresas, grandes e confiáveis empresas também têm problemas, né, isso não é a situação principal. A questão maior é se ela vai ou não resolver a demanda do consumidor.
e verificar também, né, qual é o posicionamento perante o mercado de consumo. Vários PROCONs fazem, que eles falam, né, a blacklist, né, a lista de empresas não confiáveis dos PROCONs. Elas fazem a divulgação, principalmente PROCONs estaduais. Então, o consumidor ele consegue, sim, de diversas formas, buscar, né, saber sobre a idoneidade da empresa, né, isso pensando em compras virtuais. É claro que a gente sabe também da dificuldade informacional dos consumidores. Os consumidores muitas vezes não têm acesso, né, à internet, ou quando tem, utilizam de uma forma mais limitada, né, utilizam o passo a passo, ou a forma básica. Buscar, né, quando tem essa dificuldade, buscar pessoas realmente que têm facilidade de acesso, né, que podem ajudar, uma pessoa de confiança. E tendo essa dificuldade, o PROCON de Viçosa também diuturnamente trabalha para isso, né, não somente na defesa do consumidor, que quando há violação do direito, mas na proteção também, buscando justamente evitar que o consumidor sofra algum tipo de dano. Muito bom, né, gente? Então, a gente viu a orientação aqui. Se tiver alguma dúvida, pode até também recorrer ao PROCON, se um site é confiável ou não. Que ele também pode esclarecer também nesse sentido, né? Maria Isabel, e é muito interessante a gente falar sobre o Reclame Aqui, doutor, porque o Reclame Aqui era uma ferramenta que talvez nem todo mundo conheça, mas todas as vezes que a gente coloca a busca no Reclame Aqui e não tem nenhuma orientação, não tem nada, e você coloca uma reclamação, as próprias empresas, talvez você não está conseguindo contato, ela entra em contato com você através dessas ferramentas e do PROCON também, não é? Sim, e no decorrer desses anos eu verifico como que as empresas elas passam, né, a responder de uma forma positiva aos consumidores que entram em contato pelo Reclame Aqui, né, que fazem a manifestação pelo Reclame Aqui. Sim. Ou que elas passam também, né, a manifestar sua insegurança ou suas reclamações pelas redes sociais, como Instagram, Facebook. Né, os consumidores eles passam realmente a utilizar a internet de uma forma ativa para mostrar indignação, mostrar sua reclamação, buscar seus direitos pelas redes sociais ou pela internet, e as empresas buscando a sua imagem, né, visto que a imagem também é um patrimônio da empresa. Sim. Ela passa a resolver de uma forma mais ativa as demandas dos consumidores, né? E, claro, grandes empresas, principalmente as que vendem produtos, né, as prestadoras de serviço, né, geralmente não tem tanta preocupação com relação a isso, principalmente bancos financeiros. Mas é, sim, muito importante. Doutor Celso, como que o consumidor ele pode aproveitar essa época do ano, como Natal, que está para chegar, promoções, Black Friday, várias opções que o mercado oferece para que ele possa realizar sua compra de forma segura? Bom, esse final de ano, ele vem com uma enxurrada de promoções, né? Antes, né, o Black Friday que veio lá dos Estados Unidos seria um único dia, né, com relação na véspera da ação de graças. Aqui no Brasil ele pegou, né, sua forma própria, e a gente já tem promoções que eles já começam, né, o Black November, já o mês inteiro, ou a semana das promoções, ou também o dia, tem a ressaca do Black Friday. Então, assim, são várias formas de promoções. Vem as promoções de Natal, tem as promoções de janeiro, que são queima de estoque, troca de mostruário, também muitos para produtos, né, como grandes magazines que fazem essa troca também. A gente sempre vê passando na televisão grande movimentação na porta dessas grandes magazines de consumidores aguardando a abertura das lojas para fazer compra de produtos, principalmente eletrodomésticos. Então, assim, né, começando o mês de novembro até mais ou menos o final de janeiro, a gente tem uma série de promoções e, obviamente, né, como gera um aquecimento do mercado de consumo, né, com o 13º e outros valores que são injetados na economia, os consumidores aproveitam também para fazer essas compras, e requer, sim, uma série de dicas, né, de atenção dos consumidores, como as já trazidas para as compras online, e verificar também, né, dicas não somente para evitar golpes, evitar fraudes, mas dicas também para educação para o consumo. Né? Nesse momento, nas compras online, é importante que o consumidor verifique, né, que ele faça o acompanhamento da evolução de preço, e a gente tem sites que são bastante interessantes aos consumidores, né? Temos sites como Bom de Faro, o Zoom, o Buscapé, que ele faz o acompanhamento dos últimos 6 meses, o consumidor
que já tem, né, a vontade de comprar algum tipo de aparelho, algum tipo de eletrodoméstico, um produto de informática, ele consegue, né, fazer o monitoramento dos últimos 6 meses, se houve evolução desse preço, né, por exemplo, para Black Friday ou alguma outra época promocional, para verificar se realmente se o desconto se trata de um desconto real ou um desconto superficial que ali está sendo aplicado, né, como é muito conhecido, né, que a metade do dobro, né, a promoção está sendo vendida pela metade do dobro, então você consegue verificar a evolução do preço, né, por esses buscadores. E nas lojas físicas, interessante realmente é utilizar a sola do pé, né, gastar a sola do pé, ir em loja, fazer comparativo de preços e verificar, né, se o preço de uma loja a outra está mais favorável ao consumidor, e sempre, né, barganhar junto com o estabelecimento é o melhor preço, e não somente o preço à vista, né, verificar o preço a prazo, qual a incidência de juros que ali está acontecendo nas compras parceladas, o valor que ali vai ser também em forma parcelada, qual o valor que vai ser o valor final, se há desconto, né, se o consumidor desejar pagar à vista, qual o desconto, né, e falar também a proposta que a outra loja fez, se há cobertura desse orçamento, né. Então na compra na loja física realmente é importante fazer essa pesquisa de preço, né, para aproveitar as promoções e que uma loja realmente ela possa, né, concorrer com a outra e o consumidor sempre sai ganhando. Dr. Celso, e qual que é o momento ideal para se procurar o PROCON? Bom, primeiramente a gente sempre orienta que o consumidor busque contato com a empresa, com o fornecedor, Sim. faça sua reclamação, né, e conseguindo contato, que ele aguarde o prazo que a empresa vai solicitar, né, para tratativa. Caso o consumidor não consiga entrar em contato ou tenha a sua solicitação negada, ou não consiga realmente, não tenha uma resposta à sua tratativa, que ele entre em contato com o PROCON. O nosso telefone é o 2170-0433. E é importante mencionar, Rebeca, que a gente não condiciona que o consumidor vá ao PROCON, não condiciona um protocolo prévio. Então, o consumidor ele pode, primeiramente, entrar em contato com a empresa ou não. Ele pode se valer do PROCON justamente por considerarmos, né, assim como considerarmos a hipossuficiência do consumidor, muitas das vezes, né, que ele não é somente vulnerável, ele é hipervulnerável, e sabemos também, né, da dificuldade que as empresas colocam, né, várias empresas hoje, inclusive, para elas tiraram o call center humano, para falar, você tem diversas barreiras para isso. Então, o PROCON de Viçosa ele não coloca óbice nenhum, né, não tem uma necessidade de protocolo prévio para atendimento. Então, a gente orienta, assim, que o consumidor busque contato com a empresa, né, mas se ele não tiver um contato prévio também, ele não deixa de ser atendido no PROCON. Muito obrigada, Dr. Celso, pela sua presença. Foi muito bom, essa conversa foi muito esclarecedora, acredito que vai ajudar muita gente a comprar online com mais segurança. Agradeço você, Rebeca, agradeço a Maria Isabel e também a professora Raquel. Me coloco sempre à disposição, bem como o PROCON de Viçosa, em atender toda a nossa população. E para quem nos ouve, lembre-se, é fundamental, muito importante que você conheça seus direitos. É o primeiro passo para que você entenda e não seja enganado, não seja lesado. Esse foi mais um episódio do podcast Direito ao Ponto da Univiçosa. Muito obrigada e até o próximo.